Deixe-me começar do início e vou usar nomes fictícios para manter nossa identidade privada. Meu marido Nicholas, 48 anos, e eu, Débora, 44 anos, estamos casados há 24 anos e temos 3 filhos adultos. Todos vivemos na área de Vegas. Meu marido trabalha para uma empresa que apoia máquinas de jogos, e eu trabalhava na indústria de alimentos e bebidas do cassino. Meu marido está na empresa há 23 anos e se sai muito bem, ganhando mais de 6 dígitos. Assim como meu marido, eu também era uma funcionária leal e trabalhei para uma ótima empresa por 10 anos, até ser demitida. Essa doença, ou seja lá o que for, basicamente arruinou nossa indústria e está apenas começando a se recuperar, mas muitos lugares nunca reabrirão. Não é como se precisássemos da minha renda para viver, mas eu adoraria voltar a trabalhar agora, pois isso ajudaria a tirar minha mente da confusão que criei. Além disso, posso precisar da renda se meu marido decidir se divorciar de mim. Aqui está o que aconteceu. Como você sabe, Vegas ficou fechada de março a junho. Como resultado, fui demitida em março, mas a empresa do meu marido o manteve empregado de forma constante, exceto pelas 2 semanas em que tudo foi fechado. Estava tudo bem com isso nas primeiras semanas, mas, como todo mundo, comecei a ficar inquieta por estar confinada em casa. O isolamento e não poder ir a lugar nenhum estavam me deixando louca. Assim que os cassinos começaram a reabrir parcialmente em junho, comecei a sair para os cassinos locais perto de onde moramos para passar o tempo. Geralmente, eu ia logo após minha caminhada matinal e ficava lá toda manhã, depois voltava para casa a tempo de almoçar tarde. Eu tinha uma rotina agradável e isso estava me mantendo ocupada e entretida o suficiente. E é assim que o destino às vezes te dá uma má carta ou pelo menos te apresenta a tentação quando você está fraco e vulnerável. Um dia, dirigi através do vale até um cassino popular, um cassino ao qual nunca tinha ido antes. Enquanto estava lá, encontrei um vizinho, vamos chamá-lo Danilo. Infelizmente para ele, sua empresa fechou permanentemente e faliu apenas alguns meses após o bloqueio. Começamos a conversar e, assim como eu, ele começou a sair para os cassinos para passar o tempo e limpar a mente. Conversamos brevemente e depois entramos no cassino. Era a primeira vez dele lá também. Vi um tipo de caça-níqueis que eu queria jogar e Danilo disse que tentaria a sorte neles também e se sentou 2 cadeiras ao meu lado. As máquinas que escolhemos estavam quentes e ambos começamos a ganhar. Cada um de nós estava com mais de $200 e jogamos nessas mesmas máquinas durante toda a manhã até decidirmos retirar o dinheiro e pegar algo para comer. Preparei uma caixa térmica cheia de frutas, queijos, embutidos, barras de energia e outros lanches, pois planejava ficar lá boa parte do dia e o cassino tinha opções de comida limitadas disponíveis. Convidei Danilo para almoçar no meu carro e ele perguntou se eu estava certa e eu disse que sim, absolutamente. Voltamos para o meu carro, abri o porta-malas e ficamos lá conversando e comendo. Ficar em pé depois de tanto tempo sentado na frente das máquinas foi ótimo. Depois de comer, demos uma volta pela pequena área do centro perto do cassino para ver todas as ruas vazias e lojas fechadas. Foi uma visão verdadeiramente deprimente. Depois, voltamos para o cassino e jogamos por mais algumas horas, permanecendo perto um do outro. Quando estávamos saindo, Danilo perguntou se eu faria tudo de novo no dia seguinte e eu disse que sim, mas não sabia onde. Ele sugeriu voltarmos ao mesmo cassino, já que tivemos tanta sorte e nos divertimos tanto naquele dia. Eu disse, ok, parece bom. Ele disse que traria o almoço naquele dia e poderíamos comer no carro dele. Eu disse, ok, é um acordo. Voltando para casa, liguei para Nicholas e contei sobre meu dia. Eu disse que encontrei Danilo no cassino e nós ficamos conversando durante toda a minha viagem de 40 minutos para casa. Não dei a ele detalhes específicos do meu dia, apenas disse que encontrei Danilo. Agora sei, após pesquisas online, que este foi o momento em que comecei oficialmente a trair meu marido. Estou chorando enquanto escrevo isso, pois me sinto tão tola e egoísta agora. No dia seguinte, nos encontramos no mesmo cassino e almoçamos no caminhão dele. Além da comida, Danilo trouxe uma garrafa de champanhe e 2 copos para comemorar nossos ganhos do dia anterior. No final do almoço, quando voltamos para o cassino, Danilo me beijou e eu não resisti. Entramos no cassino e começamos a jogar caça-níqueis novamente, sentados lado a lado, mas nossos hormônios falaram mais alto. Acabamos dentro do grande banco traseiro do caminhão dele pouco tempo depois, onde passamos a próxima hora juntos.
Novamente, me sinto tão envergonhada e nojenta comigo mesma só de digitar isso. Depois que terminamos, Danilo queria que eu voltasse para o cassino, e eu disse não, estou indo para casa. Eu disse a ele que isso foi um grande erro e que não podemos nos ver novamente. Danilo continuou tentando me convencer de que ninguém nunca descobriria, contanto que continuássemos nos encontrando de manhã em locais distantes de nossas casas e não nos comunicássemos de nenhuma outra forma. Eu disse a ele absolutamente não, dei-lhe um abraço amigável e fui para casa. Eu queria tanto ouvir a voz de Nicolas nesse ponto, então liguei para o meu marido e conversamos enquanto eu dirigia para casa. Quando cheguei em casa, tomei o banho mais longo da minha vida. Naquela noite, cozinhei o prato favorito de Nicolas, vesti o vestido de verão favorito dele e me certifiquei de cuidar muito bem dele. Isso não era incomum para nós, e Nicolas sabe que sempre que eu cozinho sua comida favorita e uso uma roupa reveladora, ele vai ter algo especial de sobremesa. Venho fazendo isso por ele durante os 25 anos que estamos juntos, e nunca fica velho ou chato. Posso honestamente dizer que estou mais apaixonada e atraída por ele agora do que nunca. Tudo estava indo muito bem nas próximas 2 semanas, e eu pensei que havia deixado o terrível erro que cometi com Danilo para trás, para nunca ser descoberto. Então, aconteceu. Naquela tarde, Nicolas me enviou uma mensagem de texto dizendo que estaria trabalhando horas extras e não chegaria em casa até muito tarde. Ele disse para eu não cozinhar nada, já que ele só pegaria algo quando saísse. Pedi a ele que me ligasse quando estivesse livre ou a caminho de casa, mas ele nunca o fez, o que deveria ter sido um sinal de alerta para mim, já que isso era totalmente incomum para ele. Quando ele finalmente chegou em casa às 20 horas, ele trouxe meu cunhado e sua esposa com ele. Nada fora do comum, já que nós nos encontrávamos frequentemente e somos todos melhores amigos. Quando eles entraram em casa, eu sabia que algo estava errado, então perguntei se estava tudo bem. Nicolas pediu para eu me sentar e disse que queria que seu irmão e cunhada estivessem com ele como testemunhas. Eu não sabia o que ele estava prestes a dizer, mas meu coração afundou no estômago. Ele então continuou dizendo que tinha se encontrado com a esposa de Danilo mais cedo e ela contou tudo sobre meu caso com Danilo. Eu perguntei a ele o que ela lhe disse. Nicolas calmamente me disse para parar de fingir, que ele tinha fotos e vídeos do nosso caso em seu telefone. E com isso, ele mostrou uma foto de Danilo e eu nos beijando do lado de fora do caminhão dele. Com isso, comecei a chorar e disse que poderia explicar. Eu disse a ele que não era um caso, foi um erro único e eu estava muito arrependida. Nicolas basicamente me disse, em outras palavras, que para ele não importava se era uma vez ou 1000 vezes, nosso casamento havia acabado. Ao ouvir isso, quase desmaiei e abaixei a cabeça na mesa e comecei a chorar, enquanto meu marido e meus cunhados apenas ficavam ali me observando sofrer por mais de 10 minutos sem me consolar. Eventualmente, reuni forças para parar de chorar e levantei a cabeça. Quando fiz, Nicolas me disse que queria que eu saísse. Implorei para ele não fazer isso, mas ele insistiu. Disse a ele que não queria sair de nossa casa ou ficar longe dele. Ele me disse que se eu não saísse, ele sairia, e da próxima vez que eu ouviria falar dele seria através de seu advogado, já que tudo era minha culpa. Não queria que ele tivesse que sair de casa, então perguntei a ele para onde ele queria que eu fosse se saísse. Ele disse que não se importava para onde eu ia, só queria ficar longe de mim. Nesse ponto, eu estava esperando que meus cunhados falassem e oferecessem para eu ficar na casa deles, mas eles não fizeram isso e, junto com meu marido, apenas me olharam com nojo. Fui para o quarto e empacotei algumas coisas. Quando saí, disse a Nicolas que estava indo embora e perguntei se poderia voltar amanhã. Ele disse que sim, mas só depois que ele chegasse em casa do trabalho. Fui e fiquei com uma das minhas amigas do trabalho. Ela se tornou uma boa amiga e uma confidente maravilhosa. Passamos a maior parte da noite conversando sobre o que eu tinha feito. Ela foi de grande ajuda, pois infelizmente ela tem experiência lidando com tais situações. Ela também teve uma única noite de aventura, o marido descobriu, mas eles se reconciliaram e ficaram juntos por 8 meses antes de se divorciarem. Curiosidade, ele recentemente se casou com uma ex-vizinha deles. Nós duas achamos que ele estava saindo com ela enquanto casado, mas ela não tem prova. Na tarde seguinte, liguei para meu marido e conversamos brevemente. Marcamos de nos encontrar em casa às 18 horas.
Quando cheguei, meus cunhados estavam mais uma vez com ele. Quando os vi, pedi para conversarmos em particular, mas Nicholas insistiu que queria que eles estivessem lá como testemunhas. Eu disse a ele que nunca faria nada para magoá-lo. Com isso, ele apenas me lançou um olhar malévolo. Meu marido prosseguiu dizendo que iria se divorciar de mim e já havia contratado um advogado, e que eu deveria fazer o mesmo. Com isso, comecei a chorar novamente e quase desmaiei. Ele disse que poderíamos viver juntos na casa até que tudo fosse finalizado, mas como colegas de quarto, não como marido e mulher. Implorei, mas ele estava decidido e inflexível. Então, ele me disse que queria que eu encontrasse um lugar para ficar na próxima semana, pois precisava esfriar a cabeça e não queria me ver por perto. Ele então me disse que já havia se encontrado com nossos 3 filhos mais cedo no dia e contou tudo a eles. Disse que todos ofereceram para eu ficar em suas casas, se eu tivesse coragem de enfrentá-los. Perguntei por que ele contou a eles sem mim, e ele disse que eles precisavam saber o motivo do nosso divórcio. Eu disse que não estamos nos divorciando e que não vou assinar nada. Disse a ele que podemos consertar isso e que o amo mais do que a vida. Ele apenas disse que acabou e disse algo como: foi uma boa corrida, mas agora acabou, ou algo provocativo assim. Naquela noite, fiquei no apartamento da minha filha mais velha. Meu filho e minha filha mais nova nos encontraram lá, e os 3 me repreenderam até às 23 horas. Finalmente, eles pararam e nos abraçamos, concordando em passar 2 ou 3 noites com cada um deles até que o pai deles me permita voltar para casa. Embora estivessem zangados e desapontados, eles querem que o pai e eu resolvamos as coisas. Estou aqui sentada no sofá da minha filha enquanto ela está no trabalho, e pensei em escrever este post para pedir ajuda. Alguma de vocês já esteve na minha situação? Especificamente, gostaria de ouvir de mulheres que estiveram casadas por anos e tiveram uma aventura de uma noite. Como vocês lidaram com isso? Seu casamento sobreviveu? O que vocês fizeram para resolver as coisas? Obrigada por ler. Atualização 1, esclarecimento. Esta atualização serve como esclarecimento para o meu post anterior. Eu nunca traí antes e nunca mais vou trair. Não tenho problema com jogos de azar nem com outras dependências. Não falei com Danilo e não pretendo falar. Quero me desculpar com a esposa dele, porém. Não sei como a esposa de Danilo conseguiu as fotos e o vídeo. Fiz um teste de DST em casa e vou compartilhar os resultados com meu marido. Sim, Nicholas é definitivamente o pai dos meus 3 filhos. Nem me façam começar com essa história ridícula. Comentários. Eu estive na sua situação, mas no meu caso foi um caso de 2 vias que meu marido descobriu. Ele me aceitou de volta e basicamente me tratou como um brinquedo e serviçal doméstica por 6 semanas, até me apresentar os papéis do divórcio. Isso foi há 3 anos, e ainda sinto saudades dele até hoje, mas ele seguiu em frente e se mudou para longe. Assim como você, estou chorando apenas escrevendo isso. Minha esposa me traiu em um cruzeiro que ela fez com sua irmã e amiga mais próxima. Isso aconteceu há 4 meses, e ela confessou assim que voltou. Fiquei com ela, e ela fez tudo certo desde então, mas tem sido um pesadelo para mim. Não consigo me obrigar a ter relações com ela, e decidi me divorciar, mas ainda não contei a ela. Acabou, você não pode consertar isso. Tive uma aventura de uma noite depois de beber com amigos. Meu marido me pegou no ato, isso foi há 4 anos. Ainda estamos juntos, mas apenas como colegas de quarto. Não há intimidade desde então, pois como parte do nosso acordo, dei a ele um casamento aberto unilateral. Ele está em um relacionamento com sua namorada do ensino médio desde então. Em nossa situação, tenho que aceitar isso, pois o amo. Ainda estou esperando que as coisas melhorem. Atualização 2, 22 de dezembro de 2020. Desculpem por não ter atualizado mais cedo, mas como podem imaginar, tive muitas coisas acontecendo. Primeiro, quero começar dizendo algumas ótimas notícias. Nicholas e eu ainda estamos casados. Tem sido difícil e muito para eu convencê-lo a ficar, mas no final de outubro ele finalmente concordou, e acabamos de assinar toda a papelada. Agora, aqui é onde todos vocês vão pensar que estou louca. Sejam compreensivos, eu estava desesperada neste ponto e faria qualquer coisa para manter meu marido e nosso casamento, que significam mais para mim do que qualquer outra coisa.
Não acho que poderia sobreviver, ou que gostaria de sobreviver, sem o Nicholas. Não haveria sentido, exceto pelos meus filhos, que também amo muito. Agora, pelo que desisti, sejam gentis. Assinei um acordo pós-nupcial com meu marido que basicamente reduz minha parcela de nossos bens para 25% em vez de 50% em caso de divórcio. Isso não inclui imóveis, que ainda seriam divididos igualmente, mas tudo mais, economias, ações, 401k e todos os outros ativos, seriam divididos 75% para 25% em caso de divórcio. Além disso, não haverá pensão alimentícia, absolutamente nada. A única estipulação é que permaneçamos casados por pelo menos 1 ano e vivamos juntos. Como parte do acordo, também concedi ao Nicholas um relacionamento aberto unilateral permanente. Tentei raciocinar com ele sobre isso, apenas com um passe livre ou por 3 meses no máximo, já que foi apenas uma aventura de uma noite, mas ele não aceitou. Ele me disse que é para sempre ou não temos um acordo. Levei semanas para encontrar um bom advogado para me representar, pois nenhum deles queria ter nada a ver com meu acordo depois que expliquei o que queria. Finalmente consegui, e agora está tudo em vigor. Como estão as coisas entre o Nicholas e eu? Em uma palavra, frias. Muito, muito frias. Basicamente, somos colegas de quarto em uma situação estranha, onde uma parte ama a outra, mas uma parte, o Nicholas, parece realmente não gostar de mim. Não direi que odeia, porque nas próprias palavras do Nicholas, ele disse que não me odeia, apenas não gosta mais de mim da mesma forma desde a descoberta. Ele chega tarde em casa, não passa tempo comigo e não deixa eu fazer nada por ele. Ele nem mesmo come nada que eu prepare. Na verdade, ele não come nada nem se abre uma embalagem na frente dele. Ele realmente me disse que não confia em mim com sua comida. Sério, isso é apenas loucura, já que eu nunca faria nada para prejudicá-lo. Eu amo mais do que a mim mesma, mais do que a própria vida. Ele é meu mundo, mas ele simplesmente não consegue superar o erro estúpido que cometi. Um erro em 25 anos, e ele está disposto a me jogar fora como um papel de bala. Estou desabafando agora, pois estou cheia de emoção. Só quero meu homem de volta como antes. Quanto à intimidade, não houve nenhuma. Nenhum beijo, abraço ou carinho, e dormimos em quartos separados. Ele me permitiu dar beijos, mas insistiu em usar proteção. Não houve intimidade, apenas o ato, como se fosse uma obrigação. Depois que terminou, ele apenas saiu e voltou para o nosso quarto principal, me deixando sozinha no quarto de hóspedes onde estou ficando. Nenhum beijo ou obrigado, querida, nada. Agora, quanto à pergunta que vocês provavelmente estão fazendo, ele usou o passe do casamento aberto? Eu não sei, não acho que sim, e claro, espero que nunca faça isso, pois isso me destruiria mentalmente. Sei que parece egoísta, mas se ele tiver relações com outra mulher, eu enlouquecerei. Ele é meu homem, e somente meu, e farei de tudo para que continue assim. Isso é tudo por enquanto. Por favor, me enviem seus pensamentos sinceros, pois mal posso esperar para ler suas respostas, mesmo as mais duras. Eu sei que alguns de vocês vão pensar que estou louca, mas meu marido é meu mundo e eu sacrificarei tudo e farei qualquer coisa para mantê-lo. Comentários. Por que você está se torturando? Dê o divórcio a ele. Ele está agindo de forma passivo-agressiva, e isso não é saudável. Ele sempre foi assim? Sim, você cometeu um erro, um único erro em 25 anos, aliás. Havia uma doença internacional acontecendo, ele leva isso em consideração? Você pode fazer melhor, ou melhor ainda, você pode ser ótima por conta própria. Você não precisa de masculinidade tóxica em sua vida, confie em mim. Sinto sua dor, pois já estive em sua situação. Traí meu marido com meu ex-marido apenas uma vez. Meu marido queria se divorciar de mim, mas eu implorei e dei a ele um casamento aberto. Ele então começou um relacionamento de 8 meses com uma mulher do trabalho dele, que também estava em um casamento aberto. Eles terminaram o relacionamento no ano passado, e agora eu o tenho de volta. Aguente firme, a luz no fim do túnel. Toque a música triste. Seu casamento acabou, Débora, e você não pode recuperá-lo. Você o destruiu, e a melhor coisa a fazer é seguir em frente.
Minha esposa fez algo semelhante e fez de tudo para me manter por perto, mas eu já tinha decidido. Nos divorciamos, e namorei com ela por 7 meses depois, até conhecer a mulher que agora é minha esposa. Parece que seu marido tem o mesmo plano. Para todos os incentivadores que comentam e dão falsas esperanças, saiam da sua ilha da fantasia. Vergonha para todos vocês. Última atualização, 3 de outubro de 2021. Já faz um tempo desde que atualizei aqui, e recebi tantos pedidos que voltei para contar o que está acontecendo na minha vida. Meu casamento não resistiu ao meu erro, e Nicolas e eu nos divorciamos. Tudo foi finalizado em 17 de agosto, após 4 meses vivendo como colegas de quarto, sem intimidade. Nicolas me sentou um dia para conversar. Ele disse que ainda me ama e sempre amará, mas não está mais apaixonado por mim e não gosta mais de mim. Disse que queria começar a namorar outras mulheres, mas não quer fazer isso enquanto estamos casados, mesmo com minha aprovação e um acordo para ele fazer isso. Ele disse que simplesmente não consegue. Disse que quer terminar as coisas agora para que possamos dividir tudo igualmente e seguir nossos caminhos separados. Tentei de tudo para convencê-lo do contrário, mas ele não cedeu. Foi um momento terrível, e caí em um lugar muito sombrio, mas Nicolas me ajudou a superar. Assim que concordei com o divórcio e começamos o processo, ele ficou aliviado, sem mais pressão. Ele começou a conversar mais comigo e a passar tempo comigo, mas apenas como amigos. Concordamos em vender a casa antes do divórcio ser finalizado, e ela foi vendida em 6 dias, em março. Depois da venda, conseguimos um contrato de aluguel de 6 meses em um novo apartamento de luxo, que expira em 1º de outubro. Vivemos juntos e nos damos muito bem. Sinto que somos crianças novamente. Estar longe de nosso antigo bairro tem sido libertador para ambos, como vocês podem imaginar. Quanto a Danilo e sua esposa, eles também se divorciaram. Danilo se mudou para Los Angeles e está trabalhando em uma loja de um cassino por lá. Consegui pedir desculpas à esposa do Danilo pessoalmente. Foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer. Estava tão nervosa que mal conseguia falar, mas ela me deixou à vontade e rapidamente aceitou minhas desculpas. Acontece que Danilo já tinha feito isso antes, mais de uma vez. Além disso, ele é alcoólatra em recuperação e viciado em jogos. O motivo dela nos pegar em vídeo é que ela suspeitava que Danilo estava voltando a jogar e beber, então contratou um investigador particular para segui-lo por 3 dias. O caso, junto com os problemas contínuos de álcool e jogo de Danilo, levou a garantir a custódia total das filhas deles, de 13 e 14 anos. Por isso, ela estava realmente agradecida. Que bagunça! Como eu pude me envolver com alguém assim? Agora, voltando para Nicolas e eu, como eu disse, desde que nos mudamos e nos divorciamos, estamos nos aproximando. Voltamos a compartilhar refeições e até saímos em alguns encontros juntos desde que nos mudamos para o apartamento. Então, no último domingo, nós fomos íntimos novamente. Aconteceu espontaneamente e foi de longe o melhor que já tivemos. E sei que Nicolas ficou muito satisfeito também. Ele deixou claro para mim que não estamos voltando, e eu estou bem com isso. É uma sensação tão intensa, sinto como se tivesse 19 anos de novo e tenho borboletas no estômago como quando nos conhecemos. Estou em uma vibe tão boa agora, é tão intoxicante, não consigo descrever. Agora, uma complicação. Nicolas comprou uma casa, cerca de 60 quilômetros de distância. Ele queria sair da agitação de Vegas e mudar para um lugar com atmosfera de cidade pequena e valores conservadores. Eu estava esperando que ele me oferecesse para morar com ele, mas ele não fez isso. Perguntei se ele ficaria bem se eu me mudasse para a mesma cidade, e ele disse que tudo bem. Olhei ao redor da cidade, mas há pouquíssimas opções de apartamentos, então estou considerando comprar um trailer usado. A nova casa de Nicolas tem 3 acres e 2 lugares com todas as comodidades para trailers, localizados a cerca de 200 metros da casa. Ele disse que eu poderia estacionar lá se escolhesse fazer isso, mas teria que assinar um contrato de locação e pagar aluguel para ele, o que está tudo bem para mim. Ele também me lembrou que isso não significa que estamos voltando, e que ele planeja sair com outras mulheres e não quer que eu fique com ciúmes. Eu disse a ele que está tudo bem, pois vou tratá-lo tão bem que ele não vai querer mais ninguém. Por fim, a todas as mulheres nos comentários que têm criticado meu marido e dizendo coisas assim, parem.
Isso é 110% culpa minha. Assumo a responsabilidade e tudo recai sobre mim pelo que aconteceu. Estou apenas feliz que Nicholas e o bom Senhor me deram uma segunda chance no amor e na vida. Tudo de melhor para você. Ao finalizar esta história e refletir sobre ela, podemos claramente ver como um único momento pode ter grandes consequências, não importa o quanto você se arrependa. Débora parece estar em um estado mental fantasioso, pensando que há um caminho para a redenção. O que você acha? Obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever e deixar o like para ajudar o canal. Até a próxima!